Maria, sou servo missionário Roberto. O tema dessa minha pregação é sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Então a gente tem uma base, um fundamento na escritura, na tradição do magistério, que a igreja primeiramente passou lá no ventre de Nossa Senhora, depois passou lá na manjedoura e foi fundada, gerada lá na cruz. E falou assim, Mateus 16, 16 a 18, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Aqui já sabemos que o único caminho, a única verdade é a igreja, que 1 Timóteo 3,15, a igreja ela é o baluarte da verdade. Efésios 4 é um só batismo, é uma só fé, que vem lá sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2,20. Pedra é Cristo. Pastores, a pedra é Cristo. Quando Cristo vai na glória, naquela nuvem, Cristo deixa quem como seu sucessor? Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Já deu o dom de pastorear. Sabemos que Pedro ele é o sucessor de Cristo. Então ele se tornou o quê? A pedra que vai edificar a igreja. O fundamento é Cristo e os apóstolos, que edificaram a igreja. Tanto São Pedro, pegado de ponta cabeça ali em Roma, e São Paulo. Desde o primeiro século até o século VIII, a igreja manteve a integridade, a unidade, a mesma fé, o mesmo batismo, um só pastoreio. E quando Pedro é martirizado, tem seu sucessor que é Lino, e aí vai. O apóstolo Paulo também teve seus sucessores. Interessante. Os protestantes, eles pregam muito esse texto aqui distorcido, João. Mas por que vocês católicos não vai diretamente a Deus? Por que vocês pedem intercessão a Nossa Senhora? Vocês têm o pastor aí de Pedro. Por que vocês não vai diretamente a Deus? Olha só que interessante. João 14, 5 e 6. Sabemos que Cristo ele tem um corpo místico. Cristo é a cabeça da igreja, Colossenses 18. Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico, esposa de Cristo, e os apóstolos são os membros. Membro principal, Pedro, que tem o pastoreio de enviar. E o Espírito Santo é a alma da igreja. Então não se pode ir diretamente a Cristo. Cristo deixou quem? A igreja. Cristo deixou quem? Seus discípulos. Cristo deixou quem? A sua doutrina. Cristo deixou quem? Seu pastoreio. Por isso que tem a sucessão. Desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas de tradição apostólica. Se apartou dessa tradição apostólica, já está fora do corpo místico de Cristo, que é a igreja em sintonia com a cabeça. Por isso que as orações, a intercessão de Nossa Senhora, o único anjo tinha acesso às orações. Por quê? Porque está em sintonia com o corpo místico, que é a esposa de Cristo, e está em sintonia com a cabeça. A igreja militante, que somos nós, a igreja padecente lá no purgatório, e a igreja triunfante, em sintonia com a cabeça. Não se pode ir direto, pastor. Onde você está vendo isso na Bíblia? É um texto distorcido, é um texto mal explicado. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, aleluia. Aqui que a igreja ela é exaltada. Aqui que você vê o fundamento. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então, ninguém vem ao Pai se não passar pela minha esposa. Porque eu deixei a minha esposa, eu deixei os meus pastores, eu deixei meus sucessores, eu deixei meus apóstolos para você chegar até mim. Mas primeiramente tem que estar em sintonia com a cabeça, com o corpo místico de Cristo. Os apóstolos não foram diretos, os apóstolos edificaram esse corpo místico de Cristo. Como? Publicando, anunciando o evangelho. Tanto que a primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 almas para essa igreja, que é o corpo místico de Cristo. Que interessante. Não se pode ir direto, ô protestante. Tem que passar pelo corpo. Tem que passar pela esposa. Tem que passar pela noiva. Tem que passar pelos o ensinamento dos apóstolos.
Fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2:20. Que é um só batismo, que é uma só fé, é sobre ti, Pedro, edificarei uma igreja que Pedro vai ser edificada, uma igreja que vai ser corpo místico de Cristo, uma igreja que vai ser a esposa de Cristo, em sintonia com a cabeça. Você não pode catar esse texto aqui, distorcido, e falar que você pode ir diretamente a Cristo. Isso não existe. Nem os apóstolos fizeram isso, nem os profetas fizeram isso, nem os mártires fizeram isso, nem os doutores da igreja fizeram isso, como Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, Santo Inácio, São João da Cruz e tantos outros doutores e mestres da igreja. Eles manteram sempre a unidade, eles sempre manteram a integridade. Desde Pedro até o Papa Francisco. Não se pode mudar a tradição, não se pode mudar o magistério, não se pode mudar o pastoreio. Porque Cristo deu a chave a um só, a chave da igreja, a Pedro. Por isso que o Papa Francisco tem esse primato, essa sucessão pastoral, petrina, papal. Desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas. Quando Pedro é decapitado ali, pregado de ponta cabeça, tem o seu sucessor, que é Lino. Depois vem outros, até o Papa Francisco. É assim que a tradição segue e venera. Aqui, ó. Atos Apóstolos 2, do 1:5, vem o Espírito Santo, o Paráclito, que está reunido ali com os discípulos, a mãe dos discípulos. Esperando para a igreja se tornar pública, para a esposa de Cristo se tornar pública. E tanto que a primeira pregação, foi de que Cristo profetizou sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Converteu mais de 3.000 almas adeptas para essa igreja. Então não se pode, como vai dizer, eu sou caminho, verdade, ninguém vê o Pai se não passar por mim, então tem que passar por onde? Pela igreja. Cristo deixou a igreja, o sinal da salvação é lá na igreja, é uma igreja que vai estar a verdade. Não é igreja que vem 16 séculos de atraso, que se apartou da tradição, se apartou do Marcelo, se apartou do corpo místico, só tem só a sola escritura como uso. E a sola escritura surgiu por causa do corpo místico de Cristo, por causa da igreja. A igreja veio primeiramente pregar foi Pedro, não tinha nada escrito. Foi oral, foi tete a tete, boca a boca. Com o passar do tempo, foi organizando os livros, compilado, organizado pela igreja. Que interessante. Para você ter essa Bíblia bonitinha, para você pregar o evangelho, para você conhecer a doutrina, para você conhecer o pastoreio, para você conhecer o ministério, para você conhecer a esposa de Cristo, que ela vai te levar até Cristo, para o caminho da salvação. Efésios 3:10, virá será conhecida pela igreja, que sujeitou todas as coisas a seus pés, a visível e a invisível. Efésios 9:10, que é um só batismo, Efésios 4:4, é uma só fé, é um só Espírito Santo. Que é santa sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa é repreensível, Efésios 5:27. Que se ele se deu pela igreja, Efésios 5:22. Até o 27. Como o marido se dá para a esposa, então quer dizer o quê? A igreja é a esposa de Cristo, Cristo se deu por ela. Então você não pode pregar a pé da letra, Jesus é o único caminho, a verdade da vida. Não, ele deixou seus sucessores, ele deixou a sua esposa aí, ó. Que está nela quem? Mateus 19:20. O Espírito Santo vai assistir a igreja que Cristo fundou lá na cruz. E sobre o fundamento dos apóstolos. Primeiro pregar, Pedro. Foco central, Pedro. Que interessante. Olha só que interessante. Pedro largou tudo para seguir o ministério apostolado. Mateus 19:27. Ou Mateus 4:18 em diante. Aqui, ó. Mateus ou Marcos 8 ou Lucas 9, ó. Eu te declaro, 18. Tu és Pedro, e sobre essa pedra
edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, ó, os protestantes, mas Pedro não é pedra. A pedra é Cristo. O fundamento vem dos apóstolos. Então, quando Cristo vai para a glória, Pedro se torna pedra. Por que pedra? Porque ele é o sucessor de Cristo. Cristo deu o pastoreio a Pedro, como Moisés deu o pastoreio a Josué. Que interessante. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar será desligado. As igrejas protestantes têm esse acesso de ligar e desligar. A igreja protestante tem essa primacia, esse envio de pastoreio de Pedro, não tem. A igreja protestante tem doutrina, a igreja protestante tem um só Espírito Santo, segundo Coríntios 4, o apóstolo Paulo fala, e os declara que vão pregar vários Jesus diferentes. Como vão pregar vários Jesus diferentes? A igreja universal prega um Jesus diferente, a Assembleia prega um Jesus diferente, a Mundial prega um Jesus diferente, a Triangular prega um Jesus diferente, a Assembleia, a Plenitude, Trono de Deus prega um Jesus diferente, a doutrina católica prega só um Jesus que está ali no cenáculo reunido com sua mãe. É bíblica, é fundamento, é escritura, é magistério, é tradição. Não é uma igrejinha que veio com um sacerdote infeliz que quer pregar o que quer, se revoltou e fundou a sua própria igreja. Mais para frente, João Calvino uniu força com João Calvino e Martim Lutero. João Calvino foi e fundou a sua igreja e é contra a igreja luterana. Martim Lutero. Os protestantes, eles se autocontradizem. A igreja que vem do fundamento dos apóstolos não se contradiz. Mantém a unidade e a integridade até hoje, mais de 2000 anos, mais de 2 séculos. Não é a igrejinha que surgiu aí, onde era um boteco, agora virou uma igrejinha, só basta ter a escritura vem por causa da igreja. Se quer combater a igreja contra a própria escritura dela, é o protestante. Não tem como. Não tem como. Tem tradição, tem história, tem magistério, tem patrística. Aqui, ó, a escritura já mostra, tem um pastoreio que é Pedro. Quando Pedro morre, tem um sucessor. Judas se extraviou, tem um conjunto de 120 pessoas para ter outro no lugar no seu lugar, para incorporar no ministério apostolado. Atos Apóstolos 1, 15 em diante, dá 26. Do mesmo jeito vai acontecer com Pedro, do mesmo jeito vai acontecer com Paulo, do jeito também que vai acontecer com Timóteo e etc. Os bispos dessa atualidade, ele tem a obrigação de manter a integridade e honrar o seu pastoreio. Que eles são sucessores dos apóstolos. Eu não sei o que acontece. Olha como os caras defendiam a igreja, olha como os caras pregavam, olha como os caras anunciavam. Combatia a heresia, Tito 9, combatia quem contradiz a sã doutrina. Hoje os caras ficam lá. Os padres, os sucessores dos apóstolos se incomodaram, não questiona, não defende a fé católica, mas são poucos que defendem. E quando defende é perseguido. Olha como os caras morreram, olha como os caras foram martirizados, olha como os caras foram decapitados. Para você ter essa tradição, para você ter esse ministério, para você não chegar diretamente a Jesus Cristo, não tem como, tem que passar pela igreja, tem que passar pela sua esposa, tem que passar pelo pastoreio, tem que seguir o fundamento dos apóstolos, e se não seguir já está fora. É a igreja vinda de homens, fundamento de homens, não tem revelação do alto, da glória, a igreja, Pedro, não foi a carne, não sei de revelou isso, mas meu Pai que está no céu, por isso declara, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Então o fundador da igreja é Cristo. Quem edificou a igreja, primeiro a edificar foi São Pedro e os apóstolos. São Pedro e São Paulo, decapitado ali na sede de Roma. Por isso que a sede é lá, onde o sangue dos mártires que foi profetizado sobre ti, Pedro, é a sede hoje. Não é a igrejinha que veio de fundo de quintal por rebeldia, 16 séculos de atraso. Sim, a tradição, seu Marcelo, somente a escritura. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não passar por mim. Onde tem isso? Que fundamento é esse que vocês estão buscando? Cristo deixou a sua noiva. Cristo deixou o paráclito. Cristo deixou só uma verdade. Salve Maria, sou missionário, servo Roberto. Poderia fazer vários vídeos aqui, apologéticos, para defender a amada igreja. Já tem muita na internet.
combatendo esses heresias aí, desses protestantes. Ah, vocês católicos adoram imagem, vocês postam diante de imagem, vocês são idólatras. Tá lá na internet, quem quiser ver. Os argumentos, alicerciados tudo na escritura. O pastoreio de Pedro, uma igreja que vai ter a imagem de seus servos, como lá na prefiguração do Velho Testamento. 1 Reis 6, do 22, 35, Ezequiel 41, 17 em diante. É tradição, meu irmão, é magistério, é escritura, é doutrina, é uma só igreja, é uma só fé. Olá, pare, ela chúria, cantra. É um só Espírito Santo que está na sua igreja. Glória a Deus, salve Maria. Sou missionário, servo Roberto. Nós somos essa descendência, Apocalipse 12, 17, que irá guardar os mandamentos. Nós somos essa geração mariana. Oh, nós somos geração mariana. Que interessante. Salve Maria.